Olá, como vão vocês? Tudo bem? É com muito prazer que inicio agora o nosso segundo programa do canal Nós da Diferença. Eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia e sou pessoa com deficiência visual. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês pelas visualizações anteriores do primeiro programa, onde eu estou contando a história da minha vida, a homenagem ao Dia das Mães. Agradeço todos os comentários, elogios e peço para você continuar aí comentando, apontando as nossas falhas, para que a gente esteja cada vez mais melhorando aqui a sua visualização, os nossos temas. Peço para você dar sugestões, peço para você curtir o nosso programa. Isso é muito importante aqui para o YouTube reconhecer a importância do nosso programa, da nossa temática. Peço para você se inscrever no canal também e ativar o sininho, as notificações, para toda vez que tivermos episódio novo, né, vídeo novo, você seja avisado e possa curtir e assistir nosso programa. Peço para você compartilhar e fazer seus comentários e falar aí, dar a sua opinião, o que você está achando, para a gente cada vez mais melhorar as coisas que temos para falar com vocês, ok? Antes de continuar a história da minha vida, que é uma sequência aqui de alguns vídeos que eu vou fazer, eu queria dar algumas explicações, né? A partir desse episódio, eu vou me audiodescrever aqui para os meus amigos que são pessoas com deficiência visual também, né? Porque quando eu assisto algumas pessoas que eu sigo no YouTube, no Instagram, eu fico muito curiosa em saber como elas são, como estão vestidas, que ambiente elas estão, como eu já enxerguei, né? Enxerguei perfeitamente até 5 anos de idade. Depois eu fiz uma cirurgia mais velha, né, até com 19 anos, então assim, eu tenho memória de cores, de cor de pele, de fisionomias das pessoas da minha família, pai, mãe, irmãos. Então assim, para aquelas pessoas que um dia já enxergaram, eu vou sempre estar me audiodescrevendo e descrevendo o ambiente, e para as pessoas que nunca enxergaram, para saber como que eu sou e onde estamos. E você que enxerga só vai me ajudar aí. Em alguns momentos eu vou pedir a opinião de vocês, vou pedir ajuda para falar se eu estou descrevendo certinho, porque faz muito tempo que eu não enxergo, né? Então eu vou me descrever. Hoje eu tô com uma blusa vermelho escuro, tô com um relógio no braço esquerdo, tenho a minha aliança também, que eu sou casada, tô com um anel na mão direita, no dedo anelar também, tô com um óculos que tem as hastes aqui prateada, detalhes em prata, né, no meio. E a lente dele é escura. É isso que eu me lembro, esqueci o resto. E estou com uma caixa de lápis de cor na mão. Daqui a pouco eu explico por que eu tô com a caixa de lápis de cor. E então, dando continuidade aí à história da minha vida, eu tinha parado no diagnóstico do Dr. Guido sobre a minha deficiência visual, não é? Então assim, gente, eu procurei no dicionário o que significa diagnóstico e segundo dentro da área da medicina, uma qualificação ou definição de uma doença, de uma condição ou de uma situação. E para que serve o diagnóstico, gente? Eu sei que é muito duro determinadas informações, é muito difícil e é natural, porque somos seres humanos, porque sofremos, porque sentimos amor, né, pelo outro, principalmente quando se trata de filhos, pais,
não é? Pessoas tão próximas. Então, assim, a gente tem uma solidariedade pelo sentimento do outro. E quando a gente sai da forma diferente, sai do padrão daquilo que as pessoas chamam normal, isso assusta, é normal. É muito comum assustar, é natural, porque somos sensíveis, não é? Então, assim, quando o Dr. Guido falou lá para os meus pais, a Regina perdeu o olho direito por causa de catarata congênita e está perdendo o olho esquerdo. Ela vai ficar cega. Eu recomendo o senhor procurar uma escola de cegos para ela estudar. Imagina só, gente, que baque que é. E quantas notícias na nossa vida não podem causar esse baque, esse impacto? Porque a gente não está preparado, porque não é uma coisa que a gente escolheu. De repente, uma gravidez, num momento que não é o mais apropriado na vida da gente. O mais comum são notícias de término de relacionamento, que você gosta da outra pessoa e a outra pessoa por algum motivo não quer mais estar com você. Como isso dói dentro da gente, né? Doenças, muito comum, né? Doenças aí, recentemente faleceu a querida cantora aí, a Rita Lee, e o Roberto de Carvalho, o esposo dela, deu um depoimento aí num programa, né, no Fantástico, falando assim que foi há 3 anos atrás esse diagnóstico, e o quanto o médico falou que ela tinha de 3 a 4 meses de vida e ela durou 3 anos, né? Então, assim, como é duro, como é difícil a gente ouvir certas coisas vinda do outro, que não são coisas que a gente quer, que a gente não escolheu, né? Então, assim, e o que fazer com esse diagnóstico? Porque, segundo o dicionário, é para qualificar e definir uma condição, uma situação. Porque doenças podem ser tratáveis em muitos casos, mas uma condição, que é a condição de estar cega como estou hoje, é inalterável. E eu aprendi a conviver com a minha deficiência visual, assim como existem artistas aí que têm olho azul. Deixa eu ver, um artista brasileiro aí que está em voga, o Fábio Assunção, que é um artista que está na novela com audiodescrição, né? Todas as flores, um olho azul maravilhoso. Isso é uma condição, né? Não tem como alterar a cor do olho. Assim como hoje, eu não tenho mais como alterar a minha deficiência. E o que eu quero para mim é que a minha deficiência hoje seja aceita do jeito que eu sou. Agora, explicando então o porquê da caixa de lápis de cor na minha mão, né? O meu sonho é que um dia a gente possa ter uma sociedade lápis de cor. Por quê? É um local onde as cores estão sempre juntas e sempre individualizadas. Uma respeita a outra. Existem aqueles que gostam mais de uma cor ou gostam mais de outra cor, não é? Mas não existe briga, não existe disputa dentro dessa caixa, né? Qual é a mais bonita, qual é a mais importante? E eu queria isso, que a nossa sociedade um dia fosse uma sociedade de pessoas que simplesmente aceitassem a outra como ela é. A gente viu aí também recentemente um ataque a um jogador, né, o Vini Júnior, um ataque a um jogador por conta da cor da pele dele. Que absurdo isso, gente. É uma condição que não tem como alterar, e isso não vai fazer com que ele seja o melhor ou pior jogador, e nem ia fazer com que aquele time ganhasse por conta da cor da pele dele. Isso é falta de humanidade, como a gente está se transformando, não é? Evoluindo tecnologicamente, mas nos às vezes retrocedendo ou nos animalizando. E às vezes falar que nós estamos virando bicho pode até ofender os bichos, não é? Então, assim, gente, o meu sonho é isso, que a gente tenha uma sociedade onde todo mundo se combine e cada um faça o seu papel na hora que precisar. Bom, aí o que os meus pais fizeram com o diagnóstico que eles receberam,
né? Meus pais, eu tenho certeza que no começo eles ficaram muito assustados, porque eles já tinham 2 filhos, homens, mais velhos do que eu, e eu tinha até 5 anos de idade uma vida normal, uma vida assim, comum, dentro de um grupo social que eles viviam, meus tios, os irmãos deles, meus primos, né, sobrinhos, mesmo as famílias deles, não teve nenhum caso e não tem nenhum caso de deficiência visual. Eu sou a única, olha que gostoso. E é isso que é ser pessoa com deficiência, é ser único. Mas para sermos e podemos exercer essa condição, a gente precisa de ambientes inclusivos que se adaptem a nossa necessidade específica. No meu caso, a deficiência visual, existem pessoas com deficiência física, outras deficiências sensoriais, como a auditiva, não é? Deficiências físicas, pessoas que não têm braço, pessoas que não têm pernas, pessoas que têm dificuldade de andar, deficiência intelectual, o autismo, que hoje em dia é uma síndrome tão comum, né? Desculpa se eu usei a palavra errada, é síndrome, quem puder me corrigir e falar o termo correto, doença eu sei que não é. Bom, então o que meus pais fizeram? Que é o que eu acho que temos todos que fazer. É comum a negação, é comum a não aceitação, né? A gente se choca, a gente não quer, a gente pergunta pra gente mesmo, por que comigo? Por que eu mereci isso? Seja quando a deficiência é de um parente, quando ele é criança, ao nascer, ou um pouco depois do nascimento, ou seja, depois de adulto, por vários fatores, acidente, ou doenças que progridem, não é? Então, assim, por que comigo? Por que eu? Por que eu sou essa infeliz? Por que aconteceu? Por que eu mereço isso? Ou por que Deus me esqueceu? É comum esse tipo de sentimento. Depois vem a busca. Tá bom, fiquei cega. E agora o que eu vou fazer? Então meus pais fizeram isso. Então foram buscar aí cirurgia. Eu fiz uma cirurgia com 7 anos de idade, que foi o motivo de eu ter me atrasado para ingressar na escola, que naquela época entrávamos na escola com 7 anos, fazíamos o pré, né, dos 6 aos 7 e entrávamos com 7 anos na escola. Eu entrei com 8 por conta da cirurgia que eu fiz. A primeira cirurgia, depois houve toda a minha mãe mudou de religião, ela era católica, virou evangélica. Tenho certeza que eles pesquisaram tratamentos alternativos, tratamentos espirituais, magias. Eu tenho certeza, isso é comum, é um ato de desespero para a gente voltar à condição anterior, mas nem sempre isso acontece, a possibilidade de voltarmos à condição anterior. Aí o que meus pais fizeram? Aí vem, isso acontece para todo mundo, um momento de depois que a gente teve a negação, a depressão, a vontade de sumir, de desaparecer, de morrer, de não estar mais aqui, né? Aí a busca da cura, vou fazer de tudo, então o cara vira de cabeça para baixo, anda de 4, faz tantas coisas, tudo em busca da volta da condição anterior. E algumas pessoas tentam também, depois que se acostumam com a ideia, devem ir pesquisar a forma de conviver naquela condição. Então, falando do primeiro momento aí da vida de uma pessoa pequena como eu era quando fiquei deficiente visual, é a escolaridade. Como que vou fazer para o meu filho estudar? Que foi o que o Dr. Guido, aquele oftalmologista que diagnosticou a minha doença, fez. Né? O senhor vai ter que procurar uma escola de cegos para sua filha estudar. Naquela época existia uma escola aqui em São Paulo, o Instituto Padre Chico, que era um instituto de internato, onde as crianças ficavam o dia inteiro lá, ficavam a semana toda, quem morava por perto, quem não morava, quem morava por perto ia embora nos finais de semana, quem morava longe ia uma vez por mês ou somente nas férias, né? E assim era uma escola. Na época, o ciclo de escolaridade básica era de 1ª a 8ª série, eram 8 anos direto. E aí a gente acabava ficando amigo um do outro, virava família também, né? Tanto tempo a gente estudando junto.
E aí, o que aconteceu? Minha mãe parou de trabalhar, meu pai foi aprender a dirigir e se sacrificou para comprar um carro para poder me levar para a escola. Eles foram pesquisar escolas que não fosse de regime internato perto da nossa casa, aqui na Zona Norte, que é onde eu moro até hoje. Aí ficaram sabendo de uma escola para crianças com deficiência, inclusive a deficiência visual aqui em Santana, que chama-se Buenos Aires, que existe até hoje. Depois, chegando lá no Buenos Aires, eles informaram: não temos vaga, então procura uma escola, Silva Jardim, que fica ali na Avenida Tucuruvi, próximo da estação metrô Tucuruvi, na época não existia metrô ainda, para ela estudar, né? Aí foram lá, fizeram a minha matrícula, lá eu fui. E como que é a escolaridade, como foi naquela época para mim? E quem puder, estiver passando por essa situação, me atualiza aí, pode pôr nos comentários, fazer algum comentário. Naquela época, a gente ficava os 6 primeiros meses, né, de fevereiro a junho, final de junho, ficávamos numa sala de recursos, uma sala especial, aprendendo a ler, escrever em braille e aprendendo uma forma de fazer matemática que antigamente era por um equipamento que não existe mais, chamado cubaritmo, que era um grupo de dadinhos com os números em braille que a gente encaixava numa tela e efetuava as operações. Hoje em dia, esse cubaritmo foi substituído por um soroban, que é uma calculadora, é o ábaco, né, aquele contadorzinho, mas que o soroban é um pouco mais sofisticado, ele tem uma técnica de utilizar, é uma calculadora japonesa, que dizem que inclusive é mais rápida do que as calculadoras eletrônicas, as calculadoras digitais, e existem até competições de soroban, de pessoas que praticam o soroban. E nós, pessoas com deficiência visual, aprendemos o soroban muito cedo para aprender a fazer os cálculos, já que a gente não tem condição, dentro do braille não há a possibilidade de fazer aquela coisinha que eu aprendi quando eu dei aula, a gente falava arme e efetue a operação. Bom, aí o que acontece? Eu aprendi a ler e escrever em braille, aprendi o cubaritmo na época para fazer matemática. No segundo semestre, já lá em agosto, eu ingressei numa classe comum de alunos sem deficiência. Eu era na época a única aluna da sala de aula, mas existiam outros alunos com deficiência visual na escola. E era procurado colocar um aluno por sala para dar menos tumulto. Por quê? Porque nós somos diferentes. E para sermos diferentes e para termos um ambiente inclusivo, a gente tem que ser tratado diferente e respeitar as nossas diferenças, como fazendo as adaptações. Então tinha colegas que ditavam a matéria para mim, né? A minha professora adaptava o material em braille, e assim foi. Em outro momento eu explico melhor um pouquinho. Mas por que eu tô falando disso? Porque, na minha opinião, primeiro, senhores pais, pai, mãe ou qualquer familiar que tenha uma pessoa com deficiência na sua família, seja de nascença ou posteriormente, depois de uma fase adulta, de adolescência, por vários fatores, que o seu ente querido se torne uma pessoa com deficiência, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: é muito difícil. E é nesse momento que nós temos que procurar ajuda. Se eu tenho dor de dente, eu tenho que procurar um dentista. Se eu tenho dor no joelho, porque eu tenho artrose, e é verdade, eu tenho que procurar um ortopedista. Agora, se eu estou com algum problema, uma dor emocional, eu tenho que procurar alguém que me ajude. E aí, comparativamente com um personagem religioso muito famoso e que eu gosto muito de contar essa história, Jesus Cristo, quando estava a caminho do Calvário para ser crucificado, caiu e os soldados chamaram alguém para ajudá-lo. E Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar sua cruz. Então tenham certeza que, primeiro,
nós pessoas com deficiência somos pessoas, somos seres humanos. Não somos cruzes, mas somos pessoas que têm possibilidade de concretizar e realizar várias coisas. Assim como muitas pessoas que não têm deficiência são impossibilitadas ou limitadas de realizar muitas outras coisas. E é por isso que eu tô aqui, nesse canal, falando para você. Então assim, senhores pais, o seu trabalho só vai ampliar. Você vai ter que fazer várias coisas diferente do que você faz para um único filho que talvez não tenha deficiência. Na verdade, meus pais não foram a luz da minha vida, mas foram os meus mentores, e é essa a sua incumbência, ser mentor do seu ente querido e acompanhá-lo para o resto da sua vida, tá? Porque não existe ex-pai, existem pais que se tornam deficientes, não existe ex-mãe, e existem mães que são deficientes, e não existe ex-filhos. Então ame muito o seu filho e vá e pesquise. Hoje em dia, com a tecnologia, existem muito mais possibilidades da gente poder criar uma pessoa com deficiência e elas poderem superar as suas dificuldades. E sejamos uma sociedade como a sociedade do lápis de cor, criando condições para que cada um se adapte dentro daquilo que é possível. Vê aí, tem um apresentador de TV, o Marcos Mion, que tem um filho autista e que ele teve tanta garra que ele criou uma lei com o nome Romeu Mion. Então, seja isso, vá em busca das possibilidades, porque as impossibilidades a gente já sabe, que é o não ver, o não ter um bom intelecto, ter uma dificuldade física. E é isso, gente, que eu queria que ficasse para vocês nessa nossa sociedade lápis de cor. E até semana que vem. Não esqueça de curtir o nosso programa, não esqueça de compartilhar e fazer o seu comentário, ok? Beijo, até semana que vem.